Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 para o segundo semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 24. A questão fala assim: suponha que um planeta seja esférico de raio R e possua distribuição de massa uniforme. Se uma partícula de massa m for colocada no centro do planeta e for afastada continuamente, será observado que a força gravitacional sobre ela é diretamente proporcional à distância radial e atingirá seu máximo valor na superfície, onde d é igual a r. Se a partícula continuar sendo afastada a partir da superfície, d maior que r, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A alternativa correta, que corresponde à variação da força gravitacional com relação à distância radial a partir do centro do planeta é... Então, a gente aqui tem que grifar uma parte importante. Ele falou o seguinte, que é observado, né, que a força gravitacional sobre ela, ou seja, sobre a partícula, ela vai ser diretamente proporcional à distância radial e atingirá o valor máximo quando estiver na superfície do planeta. Então, vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tenha lá o meu planeta perfeitamente esférico, certo? Então, o problema disse que enquanto eu tiver nessa distância aqui, ou seja, no R, à medida que eu me afasto do centro, a força vai aumentando. Quando eu chegar aqui, eu tenho a força máxima, beleza? Então, nessa situação, eu posso dizer que se o raio aumenta, a força também vai aumentar, beleza? Agora, pensa assim, se a partícula continuar sendo afastada a partir da superfície, ou seja, d maior que zero, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que à medida que eu vou me afastando aqui, né, à medida que essa distância aqui for aumentando, eu posso dizer que se a distância aumenta, a minha força vai diminuir, né? Então, a gente pode até dizer que é a mesma força, mesmo F de força, beleza? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, o que é força gravitacional? A força gravitacional, ela é igual a constante gravitacional, a massa do planeta, massa do corpo por essa distância ao quadrado. Então, eu já posso afirmar que, como a distância é ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Então, eu tenho que ter uma parábola, ou um arco de parábola, ou uma trajetória curva. Assim, né? Assim, assim. Ela tem que ser curva, beleza? Então, vamos interpretar o que o problema está falando. Ele disse que até o raio a força é máxima. Então, se você for analisar, né, aqui é uma função linear, porque à medida que a distância aumenta, a força aumenta, né? O raio aumenta, a força aumenta. Então, não pode ser a letra B e não pode ser a letra D. Eu fico entre a A e a B. Agora, saca só. À medida que a força vai aumentando, o raio vai aumentando. Então, ó, à medida que a força vai aumentando, o raio vai aumentando. Beleza.
Mas quando eu chego na superfície, a distância vai ter que aumentar e o raio também vai ter que diminuir. Então, essa aqui está errada. E aí, olha como a letra C ela vai representar exatamente tudo isso que a gente escreveu. À medida que eu me afasto do centro do planeta até a superfície, a força foi uma força máxima. À medida que eu aumento, ou seja, que eu vou aumentando a distância, a força gravitacional vai diminuindo. E ela tem que ser uma trajetória curva porque é d ao quadrado. Por isso que a resposta é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.